Fala galera, eu sou o Matheus, sou consultor do Sebrae e eu fui convidado pelo Brasil Atacadista para dar algumas dicas sobre gestão financeira e também estratégica para as empresas. A primeira ação a fazer na empresa é a gente criar um diagnóstico que a gente possa avaliar a maturidade da gestão da nossa empresa. Como que a gente faz isso? É como se fosse ir ao médico. Quando a gente vai ao médico, a gente precisa levantar alguns pontos, porque a gente sabe que está com problema, porém a gente não sabe qual é esse problema. E o que o médico pede? Um raio-x. Então o diagnóstico de gestão na empresa basicamente é esse raio-x, que a gente consiga avaliar todas as áreas da empresa. Como que a gente está na área financeira, como que a gente está na área de marketing, na área de pessoas, para que depois a gente consiga ter um panorama e escolher as melhores ações a serem feitas para resolver essas dificuldades que a gente tem no nosso negócio. Existem 4 pilares na empresa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar. O pilar financeiro, de clientes, processos internos e de pessoas. Quando a gente envolve pessoas, a gente tem que avaliar muito bem a satisfação e a produtividade dessas pessoas. Então, como que as pessoas estão motivadas a fazer suas atividades? E também, quanto que elas estão produzindo? E qual que é o conceito de produtividade? A gente produzir mais com a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, a gente fazer mais com menos ou pelo menos de maneira igualitária. Isso faz com que a empresa fature não tendo um custo mais elevado. Até porque, gente, não vale a pena a gente ter um faturamento alto sendo que o custo vai elevar junto, certo? A gente precisa conseguir ter mais lucratividade. Ou seja, é lá no final das nossas contas a gente ter uma sobra de caixa e não simplesmente aumentar e tudo aumentar, porque só vai dar mais trabalho, certo? Outro pilar muito importante para a empresa é a questão de processos internos, que a gente precisa avaliar tudo que a empresa tem para produzir, mas de maneira mais qualitativa. Ou seja, a gente não é produzir e vender de qualquer jeito, e sim que a gente faça menos com mais. Que a gente consiga otimizar, por exemplo, o nosso espaço, ou então a gente ter um estoque mais baixo, mas que tenha uma rotatividade mais veloz. E a gente não pode ter retrabalho. O que é retrabalho? Geralmente fruto daquilo que não é qualitativo, ou seja, teve erro. Então, para a gente não ter erro, a gente precisa treinar as pessoas. E além de treinar pessoas, a gente pode muito bem motivá-las através de produtividade, novamente. Ou seja, que a gente treine, que a gente capacite e a gente também bonifique as pessoas que trabalharem corretamente. Por quê? Porque quanto mais elas trabalham corretamente, elas podem inspirar as outras pessoas a também trabalhar. E assim todo mundo sai ganhando, porque a empresa que tem uma produtividade melhor e que ela não gere retrabalho, pode ter certeza que ela vai ter um custo menor e ela consegue faturar mais e ter uma boa margem de lucro depois. E as pessoas podem também participar dessa margem lá no final. E aí a gente vem para os 2 pontos mais relevantes para a empresa, que é a questão de clientes e depois a questão financeira. Primeiro vamos falar de clientes. Quanto é importante a gente ter uma fidelização de um cliente para a nossa empresa? Sendo que é muito mais fácil a gente vender novos produtos, novos serviços para os mesmos clientes do que a gente ficar o tempo todo conquistando mais clientes, não é verdade? Então sempre pensem que a empresa precisa vender serviço e não simplesmente vender produto, porque o cliente que te compra por preço, ele também te troca por preço. Agora, se tu tem um atendimento que faz com que a pessoa compre de você, além da qualidade do produto, mas que ela faça voltar porque você atendeu bem ela, pode ter certeza que a tua recorrência de venda vai ser muito maior. E quando a gente vende mais para o mesmo cliente, aumentando o ticket médio, faz com que o nosso faturamento novamente vá lá para cima e a gente consiga rentabilizar mais a empresa. E já que estamos falando de rentabilizar a empresa, a gente vai para a parte financeira. Claro que o financeiro é o coração de qualquer negócio. E se a gente não cuidar do nosso coração, que é a parte financeira da empresa, pode ter certeza que vai prejudicar nosso corpo inteiro. Então, se a gente não projetar, só conseguimos projetar se a gente tiver dados atuais. Afinal, eu não consigo saber o que eu vou fazer amanhã simplesmente se eu não souber o que eu fiz hoje, para eu conseguir ter um comparativo. Então, pensem em ter um bom planejamento financeiro, mas também cuidando do presente da empresa. Isso quer dizer que
Se a gente não ter os dados nas nossas mãos e se a gente não ter um bom fluxo de caixa, que a gente consiga acompanhar tudo que entra e tudo que sai, a gente não vai conseguir projetar, por exemplo, o ano que vem, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então quero agradecer ao Brasil Atacadista pela oportunidade de conversar com vocês. Isso é muito importante que a empresa está fazendo pelos seus clientes, porque querendo ou não, isso cria um vínculo melhor e faz com que vocês tenham um bom parceiro, não simplesmente um fornecedor. E contem sempre com o Sebrae. O Sebrae é a casa do empreendedor, vocês têm muito curso, muita consultoria em todas as áreas que possam auxiliar para o desenvolvimento das suas empresas. Fechou, galera? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o negócio de vocês e contem sempre com o Sebrae. Até a próxima!